Contaminantes emergentes e bactérias coliformes nas matrizes de esgoto no Brasil. Os componentes desse grupo são Denise, Gabriel, Gustavo, Lana e Maria Clara. Se você pegar 2 amostras de água tratada de 2 pontos diferentes do Brasil, não importa a distância, é quase certo que vai ter alguma diferença na qualidade. Isso é estranho porque os critérios e os métodos de tratamento são praticamente iguais em todo o país. Isso se dá por conta dos contaminantes. São substâncias não desejadas, muitas vezes tóxicas, que não são efetivamente retiradas durante as etapas convencionais de tratamento. Esses contaminantes são espalhados naturalmente, ela acaba no esgoto, acaba nas fontes de abastecimento de água, ou até mesmo na água potável, porque a purificação da água muitas vezes não está preparada para esses contaminantes. São coisas como produtos farmacêuticos, protetor solar, anticoncepcionais, pesticidas, cafeína e drogas ilícitas. E é importante também especificar que a maioria destes são resíduos industriais. Tem sido notado o aumento dessas substâncias na água e é evidente a relação disso com a precariedade no saneamento básico e com o descarte indevido e aceleradíssimo pós-revolução industrial. O teste da água tratada avalia, entre todas as outras coisas, a presença, o tipo e a quantidade de coliformes. Apesar de geralmente eles não representarem riscos por si só, os coliformes são importantes indicadores e testadores da competência do tratamento da água. São 2 classes: os coliformes totais, os mais comuns que estão disponíveis na natureza, em todo lugar, e a presença deles, principalmente em números pequenos, não significa muita coisa. E também os termotolerantes, que estão presentes em fezes animais e cuja presença levanta mais sobrancelhas. Na nossa pesquisa, nós conseguimos encontrar alguns estudos de estudantes da Unicamp, na qual eles conseguiram avaliar a presença de contaminantes emergentes em estações de tratamento de esgoto em 5 estados no Brasil. O sistema de saneamento básico no Brasil, ele utiliza principalmente o tratamento convencional, tanto para tratar as águas do esgoto, quanto para a água que vai ser servida à população. E por mais que essa forma de tratamento seja favorecida devido ao clima tropical e pelo baixo custo, ela não é considerada eficiente para a remoção de contaminantes emergentes e bactérias coliformes. E por isso nós temos um problema, porque quando não é eficiente, nós podemos ter consequências como danos, doenças, prejuízos, principalmente ao ser humano. E por isso a contagem padrão de bactérias vai ser muito importante durante o processo de tratamento da água, visto que ela permite avaliar a eficiência das várias etapas do tratamento, devido à densidade das bactérias e também principalmente ao exame bacteriológico da água. E nós escolhemos essa análise para estudar um pouco mais profundamente e também conhecer as vidrarias e equipamentos utilizados durante esse processo do exame. Os materiais necessários para a contagem padrão de bactérias heterotróficas são placa de Petri, pipeta graduada, bico de Bunsen ou lamparina a álcool, agar de contagem de placa, estufa bacteriológica e contador de colônia. As amostras devem ser coletadas em frascos de vidro branco com boca larga e tampa de vidro esmerilhada, bem ajustada e com capacidade de 125 ml, previamente esterilizados. Ou pode ser também um saco plástico estéril, descartável, contendo pastilha de tiosulfato de sódio. Para a execução do ensaio, é necessário, primeiramente, transferir com uma pipeta estéril 1 ml da amostra para uma placa de Petri previamente esterilizada. Depois, entreabrir a placa e adicionar o meio de cultura, previamente fundido e estabilizado em banho-maria em temperatura entre 44 a 46 graus Celsius, contido no tubo de ensaio.
Posteriormente, é necessário homogeneizar o conteúdo da placa em movimentos circulares moderados, em forma de infinito, em torno de 10 vezes consecutivas. Quando o meio de cultura se solidificar, incubar a placa em posição invertida com a temperatura entre 34,5 graus Celsius a 35,5 graus Celsius, durante 48 a 51 horas. No final do período de incubação, fazer a contagem das colônias com o auxílio de um contador de colônias. No final do período de incubação, fazer a contagem das colônias com o auxílio de um contador de colônias. Os resultados são expressos como número de colônias de bactérias por ml ou pelas unidades formadoras de colônias, a UFC, por ml. Antes de iniciar os exames, é necessário desinfetar a bancada do laboratório usando uma solução de álcool etílico a 70% ou outro desinfetante que não deixe resíduo. Todas as amostras a serem examinadas devem ser homogeneizadas pelo menos 25 vezes. Não esquecer de flambar a boca dos tubos de ensaio contendo meios de cultura antes de usá-los. O tiosulfato de sódio a 10% colocado nos frascos de coleta é para neutralizar a ação do cloro. As placas de Petri devem ser colocadas na posição invertida para evitar a condensação de água na superfície do agar. Fazer a contagem padrão de bactérias sempre em duplicado.